Então, seja rico ou seja pobre, deite em casa com a felicidade de saber assim, a minha vida abençoou a vida de alguém. Que seja uma pessoa. Numa palavra, às vezes, Numa né? palavra, numa pessoa. A gente não vai mudar o mundo inteiro, sabe, André? Mas se ajudar uma pessoa, só uma. Já valeu muito a pena, né? Já valeu, você sabe que aquela pessoa tá viva por sua causa. Ou às vezes a vida dela tá melhor por sua causa. Ou você transformou a vida dela, que seja uma pessoa. Porque às vezes, muitas vezes as pessoas acham que ajudar a pessoa é dar algo material. Mas às vezes aquela pessoa, ela só queria um abraço. Uhum. Ela só queria um abraço pra poder chorar, talvez naquele dia que não é um dia bom pra ela. Não é que ela quer, sei lá, um carro, uma casa, um telefone novo. Não, ela só queria um abraço e uma palavra de amiga, né? Um momento ali. Então, às vezes, ligado. não é? Então você ajuda uma pessoa, pode ser de uma forma como seu amigo, muito bom, né? Pode ser de uma forma, talvez você não possa ajudar materialmente, mas uma palavra sua ou um abraço, você já tá ajudando alguém, entende? E acontece muito isso, porque tem pessoas que falam, nossa, obrigada, eu só precisava de um abraço. E tanto na questão financeira como na questão emocional, para incluir o abraço que você falou, eu tenho que fazer a minha contabilidade mensal, deixando o espaço para Deus e para o meu semelhante. Para Deus, porque eu acredito no poder do dízimo. Sim. Apesar de ter muita distorção do dízimo hoje, muita gente usando mal o dízimo, mas mas tem muita distorção, tem muita gente roubando. Bom, a medicina também tá cheia de distorções, nem por isso eu vou deixar de procurar um médico. Tá certo? A polícia tá cheia de policial corrupto, nem por isso eu vou deixar de ligar 190 quando minha casa for assaltada. Então, o dízimo é um princípio bíblico. Ele abençoa e você tem que separar a parte de Deus. Deus tem que ser o seu sócio. E junto com a fatia de Deus, você tem que também separar a fatia do seu semelhante. Na sua renda diária, isso eu tô falando que na minha casa eu tenho. Qual o percentual de que nós vamos ajudar alguém? Quem vai ser beneficiado por nossa família? E quem faz isso prospera. Prospera. Ele fala, e quando eu falo ajudar, eu não tô falando, André e Carol, assim, não, eu ajudo, a minha empresa separa lá umas ONGs que a gente manda um dinheiro lá. Não, por favor, não é disso que eu tô falando, não. Tudo bem, parabéns, se a sua empresa tá mandando dinheiro pra uma ONG que cuida de cachorrinho na rua, que tá salvando as baleias lá, ou que tá ajudando crianças de rua, beleza, parabéns pra você nessa data querida. Mas quem tá fazendo isso é a sua empresa. Tô falando é com você. Você. Porque enquanto você tá acomodado no sentido, não, a minha empresa, a gente até deduz do imposto de renda, é até bom pra gente. Quando você tá fazendo isso como empresa, é a mesma coisa de a sua esposa tá fazendo aniversário, você pedir a secretária que lembra e manda flores pra ela. Exato, você mesmo não fez nada, né? Você entendeu? Sim. É aniversário olha, doutor fulano, hoje é aniversário da sua esposa. Não, pode ficar tranquilo que eu já mandei entregar lá na sua casa aquele buquê de flores que ela apresenta. Que bom, obrigado, viu, doutora, dona fulana? Que péssimo marido você é. Você não pode terceirizar algumas coisas. Quem tem que entregar as flores pra sua esposa é você, né? A sua secretária lembrar e mandar. Isso aí é você. Perfeito. Da mesma maneira, tem uma parte do social que a sua empresa pode fazer. Mas tem uma parte que tem que sair do seu bolso, que é você. Eu não tô falando da esmola, não. É planejado, é previsto, é intencional. Assim como você, no seu Prolabore, para falar dos empresários, você já tira uma fatia que você vai aplicar em Bitcoin, você tira uma fatia para pagar o aluguel daquele triplex lá de Ipanema, ou que você já tira uma fatia para pagar aquela viagem 5 estrelas de luxo, você tem que ter no seu projeto orçamentário a fatia para ajudar alguém. Rodrigo, quando você fala do dízimo, você está se referindo dízimo à igreja ou não? Ou ajudar alguém? Porque eu queria entrar no assunto contigo, pegando esse gancho do dízimo, que é o seguinte, muitas pessoas criticam alguns pastores que vivem, eles dizem, na ostentação. Né? Eu posso citar, é Valdomiro o nome, tem muitas fazendas, enfim, tem um pastor muito famoso na televisão. Tem vários, né? Dizem que ele é fazendeiro, tem muitas fazendas, ele tá sempre ali solicitando dízimo ou doações para a igreja dele. O que você... como você enxerga essa situação? Eu não posso emitir juízo de valores especificamente sobre Valdomiro Santiago ou qualquer pessoa citada, porque existem pessoas que falam que eles usam mal e eles falam que não. Como eu não tenho o conhecimento de fato, apenas a aparência, eu prefiro me eximir do comentário do João, do Pedro ou do Manuel. Sim. Mas que há. Você tá entendendo? Que há. Quem é o traficante aqui no bairro, não sei. Mas que há. Sim.
Então que há muitos que usam mal o dízimo, infelizmente há. E esses acabam sendo um argumento de vários para não devolver dízimo. Mas vamos olhar biblicamente, o que a Bíblia apresenta. E esse pensamento bíblico é o que é defendido pela teologia católica, protestante, mais conservadora, etc. Na Bíblia, você tinha as 12 tribos de Israel. Aliás, antes das 12 tribos de Israel mesmo, você já tinha Abraão, que era um homem rico. Abraão era um homem rico. E quando ele encontrou Melquisedeque, a primeira e mais antiga menção ao dízimo que nós temos na história e na Bíblia, ele encontrou o rei Melquisedeque, que era rei e sacerdote de Salém, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo que ele tinha ganhado de Deus. Interessante. Abraão não deu dízimo para os pobres, Abraão não deu dízimo para os órfãos, ele deu dízimo para o sacerdote. Quando começa o período lá da monarquia de Israel, as 12 tribos, até antes mesmo, no período dos juízes, as 12 tribos estão distribuídas pela terra de Canaã, que é a famosa terra prometida. E agora viraria Israel. Só que Deus foi muito sábio. Deus continua sendo sábio sempre, né? Ele separou uma das tribos, a tribo de Levi, para cuidar apenas da religião do povo. Então Deus pegou uma região chamada Siló, ou Shiló em hebraico, e em Shiló Deus colocou o santuário. Quando o povo estava andando pelo deserto, como nômade, o santuário era armado e desarmado, montado e desmontado. Cada vez que o povo parava e armava o acampamento, o santuário de Deus era montado no centro. Porque Deus estava no centro. Olha que interessante. Deus montava o acampamento no centro, para que todo mundo voltasse para o centro. Ou seja, a religião tem que ser sim o centro da nossa sociedade, da nossa cultura. Eu não sou a favor da união igreja-estado. Isso é horrível. Toda vez que igreja e estado misturou, deu ruim. Mas a despeito de não ser a favor da união igreja-estado, eu sou a favor de ter a religião como algo prioritário na sociedade. Junto com a família. Uma das células máteres da sociedade é a religião. Ela que dá a liga. Então Deus ficava no centro ali. E quem que ia cuidar desse santuário? A tribo de Levi e os descendentes de Arão, irmão de Moisés. Então eles que cuidavam ali. Quando o povo se assentou em Canaã e deixou de ser nômade, Deus falou, agora que o santuário não precisa mais ser montado e desmontado, e cada tribo recebeu a sua porção de terra, construam o santuário em Shiló. E a tribo de Levi vai ficar morando ali em torno do santuário. Só que, para a tribo de Levi cuidar do santuário 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, 30 dias por mês, 31 no nosso calendário, né? Vocês vão fazer o seguinte, cada tribo, cada família vai tirar 10% de tudo que vocês ganham para sustentar a tribo de Levi. Então a tribo de Levi vai viver do dízimo. Então o dízimo não era para ajudar pobre, não era para ajudar necessitado, o dízimo era para manter viva a religião do povo. Não era para sustentar vagabundos, porque o trabalho do sacerdote, do levita, do sumo sacerdote era exaustivo, tinha muita coisa, era muita coisa que eles tinham que fazer todos os dias, era limpar, matar o cordeiro, verificar, receber milhares e milhares de pessoas na porta do santuário levando o cordeiro, eram os turnos do sacerdócio, era muito trabalhoso. E se um líder religioso trabalhar com seriedade, a religião dá muito trabalho, no sentido literal da palavra. Sim. Sem dúvida. O pastor, um pastor de igreja, por exemplo, ou um padre, tudo, né? exatamente, um padre, um pastor, vamos pegar um padre, por exemplo, um pároco, ele tem que estar 24 horas por dia à disposição dos paroquianos. Você entendeu? Morre uma pessoa, o padre tem que ir lá fazer encomendar o corpo, tem que fazer a missa de 7º dia. O padre não pode se dar o luxo de viajar, por exemplo. Você sabe que no sacerdócio, o sacerdócio é um dos sacramentos, o padre ele tem o dever de estar sempre celebrando missa. O padre não pode tirar férias de ser padre. Não tem esse negócio aqui, esse ano eu não vou celebrar a missa não, vou descansar um pouquinho, tô muito cansado. Não vou celebrar a missa hoje não. Não existe essa opção pro padre. Ele tem que ali celebrar, não pode o ministro da Eucaristia lá e celebrar a missa no lugar dele. Sim. O padre vai estar doente, vai estar só se ele estiver assim morrendo mesmo. Mas se ele tiver com uma gripe, ele vai ter que celebrar a missa gripado, ele vai ter que celebrar a missa com febre. Sim. Você entendeu? Dá muito trabalho cuidar da paróquia, ele tem que morar nos fundos da paróquia. Um pastor também tem que visitar os membros da igreja dele, as ovelhas, pregar, preparar sermão, administrar a igreja, é muita coisa. Então, no mundo bíblico, esses religiosos, eles são alimentados pelos outros, porque enquanto você está plantando, colhendo, cultivando a terra, o levita está preparando o cordeirinho para ser sacrificado e tudo mais. Então essa é a função do dízimo. Depois a Bíblia instituiu um segundo dízimo, e é isso que as pessoas às vezes confundem, que ela fala o dízimo
Esse segundo dízimo, na verdade, é um dízimo adicional. É quase que um segundo 10%. E aí esses eram para as viúvas e tudo mais que as pessoas deveriam usar. E tem as ofertas. Então, o dízimo é para a igreja. Então, se você é católico, o dízimo você tem que dar na igreja católica. Se você é da igreja batista, o seu dízimo você tem que devolver na igreja batista. Se você é da Assembleia de Deus, Assembleia de Deus. Se é adventista, adventista. Tá, mas e se eu der o dízimo, né? A verdade, até o correto, biblicamente falando, não é dar o dízimo, é devolver. Porque o dízimo não pertence a mim. Ele é algo de Deus. Eu estou devolvendo. Deus podia pedir 90% para ele deixar 10% pra gente. Mas eu, por exemplo, eu sou dizimista. Feliz da vida. E não falta nada lá em casa. Eu sou dizimista. Agora, alguém pode falar, tá, mas e se lá não estiverem usando corretamente o dízimo? Bom, aí eu vou falar como eu ajo. Então, eu ajo assim. A Bíblia fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A Bíblia não diz, dai a César o que é de César se César for honesto. A Bíblia não diz, dai a César o que é de César se César tiver boa vontade com o povo. A Bíblia não fala, dai a César o que é de César se César corresponder às reformas. Não. A Bíblia manda dar a César o que é de César. Então, quando eu devolvo o meu imposto para o governo, se o governo lá em Brasília vai usar mal aquele dinheiro, é problema dele com Deus. No dia do juízo, Deus vai condená-lo. Agora, se eu só nego o meu imposto porque o governo é corrupto, eu estou ficando igualzinho a ele. Eu estou, sabe, o sujo falando mal lavado? Eu estou me tornando exatamente como aquele que eu critico. Porque qual que é o pecado do governo? É usar mal os recursos públicos e sonegar a ajuda ao povo. Sim. Aí eu, como cidadão, eu também sonego. Na verdade, eu sou o governo em miniatura. Só que ele rouba em Brasília, eu roubo na minha casa. Ele rouba milhões, eu roubo naquilo que eu passo nota fria e tudo mais. Eu estou sendo como ele. Eu não estou sendo um bom cidadão. Estou dando um péssimo exemplo de cidadania para os meus filhos. Então, eu devolvo meu imposto e deixo com Deus. É lógico, isso significa que você não possa pedir contas, pedir auditoria. Não estou falando para você também ser vaquinha de presépio. Mas você não pode negar o dever por causa do mau exemplo do outro. E, além do dízimo, nós temos que ajudar com ofertas voluntárias às diferentes causas. Então, na minha vida, lá que a gente tem a oferta e tem o dízimo. As pessoas que eu ajudo, eu não ajudo com o dízimo, eu ajudo com a oferta. O dízimo é para a igreja. E a outra coisa para fechar aqui também, e devemos lembrar também, gente, que igreja também tem conta de luz, tem água, você entendeu? Manutenção e tudo mais. Eu amei o sermão que o pastor pregou. Você gostou mesmo? Gostou. Pois é. Uma palestra com aquela qualidade, dependendo de quem for o palestrante, ele vai cobrar 50 mil. Exatamente. Que te ajudou tanto como aquele pastor que está fazendo ali, esperando... Exatamente. Nada em troca. Nada em troca. E o som que queimou da igreja? Quem paga aquele som? Exatamente. Você tá entendendo? E a luz da igreja? E quando tem que mandar missionários pro exterior? Você sabe, Rodrigo, que aqui a gente pega muito no pé até das autoridades. O governador já esteve aqui entrevistado por nós, já entrevistamos o Jair Bolsonaro também na época que era presidente. Sobre a questão de incluir educação financeira nas escolas. E uma matéria que eu acho que também faria muito sentido seria política. Uhum. Porque hoje o menino, a menina com 16 anos, ela já pode votar. E muitas vezes ela nem sabe o que é isso. Ela vai porque o tio falou, porque o pai falou, mas ela às vezes não tem condição de decidir por conta própria, né? Então explicar para ela exatamente, né, quais são as funções de um governador, o porquê é importante você estudar sobre isso, né? O porquê que é importante você entender o que é um deputado, o que é um vereador. Para essa criança, ela já sair da escola com uma visão do que é o mundo, do que é a política, do que é a educação financeira. Mas eu queria entrar em um assunto com você. Desculpa, só um comentário nisso. Isso é prioritário. Agora, assim, não... Eu sei que tem a expressão escola sem partido, que tem um movimento disso, mas assim, a expressão em si, sem pensar no movimento contra ou a favor. A escola tem que ser sem partido. Ah, com certeza. Porque eu estudei filosofia política na filosofia, quando fiz filosofia, realmente é fantástico estudar filosofia política. Mas se você coloca essa matéria também nas mãos de um professor enviesado, um professor que não sabe ter a deferência de ensinar os princípios. Por isso que eu até falei com vocês uma coisa que eu não estou seguindo, mas eu deveria. O ensino político nas igrejas deve ser fora do período eleitoral. Agora eu deveria estar ensinando a minha igreja como votar, para quando chegar eles saberem. Porque se você faz só na hora da política, você automaticamente você já está dando um desenho, olha, ele está melhor do que ela. Agora, o único perigo hoje dessa disciplina na sala de aula é que nós temos um ensino, principalmente professores de rede pública,
e universidades que já estão tão enviesados, tão doutrinadores, que eu temo que essa educação política vire doutrinação política. Exato. E eu tenho que ensinar princípios políticos, não partidarismo político. Então, Exato. eu tenho esse dilema que eu não tenho a solução para ele. Eu acho que é prioritário, deveria ter, mas deveria ser uma matéria que órgãos, talvez, do MEC deveriam olhar essa matéria com lupa. É. É igual religião. Deve ter religião na sala de aula ou não deve? Deve ou não deve? Essa discussão, na escola pública, eu digo, né? Pode ter religião, mas não pode ser uma religião agora católica que demoniza as religiões de matriz africana, ou uma religião de matriz africana que demoniza as protestantes. Então, o que seria dar aula de religião na escola, que não seria uma aula de catolicismo na escola? Que não seria uma aula de protestantismo na escola? Que não seria uma aula de cristianismo na escola? Vai que você tem um aluno budista. O que é dar aula de religião na escola? Exato. O que é dar aula de política na escola? Então, acho que o governo deveria, sim, abrir, colocar no currículo, mas deveria ser uma matéria que deveria ser controlada por órgãos, talvez até fora do MEC, viu? Que vão ali para saber se o professor realmente está dando educação política e não doutrinação. Desculpa tê-lo interrompido, mas eu queria fazer Com esse certeza complemento. fez muito sentido, Rodrigo. É a coisa mais complexa do que parece, né? Eu queria saber se em algum momento, Rodrigo, você já chegou a abandonar a sua fé, ou em algum momento que você duvidou do que você realmente acredita. Olha, interessante. Na verdade, o abandono e o reencontro com a minha fé acontece comigo todos os dias. Porque todos os dias que eu sou afrontado por um drama, por um dilema, por um problema, seja meu, seja do meu semelhante, a minha fé está sendo de novo questionada. Será que é isso mesmo? Eu não vou mentir para vocês hoje. Essa noite eu não dormi muito bem. Eu ainda estou me recuperando de uma febre. E aí de madrugada você fica pensando um monte de coisa, né? E aí aquela madorna assim, quando vai amanhecendo o dia, sabe que tem que acordar? Eu fiquei assim, ô Senhor, que o meu grande sonho, se você perguntar assim, qual que é a doutrina mais importante da minha vida, é a volta de Jesus. É a crença na segunda vinda de Cristo. Em glória e majestade, como diz o credo católico, né? Que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e mortos. Eu tô ansiando por esse dia. Eu falo, Senhor, puxa vida, tantos anos já e Jesus não volta. O que você está esperando por esse mundo? Sabe? Já deu. E olha que eu não tô numa situação de autocomiseração, não. Eu tô numa vida muito bem, um casamento estruturado. A vida financeira tá bem, eu tô feliz. Olha o podcast que eu tô ouvindo aqui e, sabe? Não tô numa situação ruim, não. Mas, assim, quarta-feira eu tava no funeral. Vocês estão entendendo? Na quarta-feira, segunda-feira, eu tava no funeral. Então, poxa, e uma senhorinha que a minha esposa assustou, que ela falou assim, poxa, a dona Lina, eu tive com ela semana passada na aula de piano, morreu, assim, um ataque cardíaco fulminante. São casais que estão se separando e vêm pedir socorro pra gente, é outro que tá recebendo uma notícia de câncer. Então, mesmo que eu esteja numa vida feliz, sempre tem um lado de lá que não tá bem. Então, a minha felicidade, ela sempre fica com o quê? Então, minha fé todos os dias é assim, Senhor, será que a gente tá esperando em vão? Aí Deus vai, não, calma, aguarda. Então, a fé, ela tá sendo todos os dias destruída e reconstruída, testada e sobrevivendo, sabe? E agora, o momento em minha vida em que eu desisti da fé, eu vou descobrir que é interessante. Foi o momento da minha vida em que a fé foi mais testada, na minha depressão, onde eu não estava vendo luz no fim do túnel de maneira nenhuma. Foi ali que eu descobri uma coisa que talvez responda a sua pergunta. Você vai saber o que é fé quando ela vai ser a única coisa que restar para você. Faz tempo isso, Rodrigo? Você passou essa fase? Foi 2014, 2015 eu tive o ápice da depressão. 2015, 10 anos. E isso acontece com muitas pessoas influentes, né? Sim. A gente vê, por exemplo, né, o Whindersson, que abriu, né? E achei muito interessante ele ter falado sobre depressão. A gente vê muitas pessoas passando depressão. Uma doença silenciosa. É uma doença. E além disso, ela é uma doença muito séria, né? E a gente vê muito isso acontecer. E no mundo religioso tem o preconceito, né? Você é um homem de fé, não pode ter depressão. Você é um pregador do Você tomar remédio, por exemplo, né? Eu já ouvi pastora falar assim, não tem que tomar remédio pra depressão. Não tem que fazer isso. Peraí, mas os médicos, essa é a minha visão, tá, Rodrigo? Os médicos psiquiatras são muito importantes, tanto quanto os outros. Então por que eu não vou tomar, de repente, um remédio pra me ajudar naquela situação ou confiar num médico psiquiatra? Não faz sentido. Não faz sentido, não. Porque se fosse assim, veja bem, Jesus curou várias pessoas e nem por isso negou a medicina. Exato. Um dos autores dos evangelhos, o evangelista Lucas, era médico. Jesus nunca negou a medicina. Então, se for assim, se eu não posso usar o medicamento do psiquiatra porque seria falta de fé, então eu também não posso entrar no hospital porque é falta de fé. Eu vou orar, Deus vai me curar da minha casa. Exatamente. Eu não vou ao dentista porque é falta de fé.
Eu não vou usar o óculos. Eu lembro de uma vez um pastor ficou até caricato isso na internet, quando ele falou assim, as pessoas só vão a médico porque é falta de fé, ele com um baita de um óculos na cara. E a pessoa vai falar assim, escutei, quem receitou o seu óculos? Exato. Tá entendendo? Quer dizer, nunca vai mais. Esquece que o óculos que tá ali foi o médico que receitou. Alguém inventou aquilo também, né? E alguém te receitou. E mesmo que ele tivesse orado a Deus para indicar qual seria o óculos, ele foi lá e comprou sozinho, ainda assim tá faltando fé, porque Deus não curou a vista dele. Ele tá usando uma invenção. Eu não vou ao dentista também quando tiver com uma dor de dente, eu vou orar a Deus. Eu acho que os medicamentos, eles estão aí, que Deus permitiu a mente de pessoas para ajudarem. Então, o fato de eu andar de carro sendo que eu tenho pernas, não é porque eu tô com pouca fé, porque Deus também arrebatou Elias, Deus arrebatou Filipe de um lugar para outro. E nem por isso eu vou ficar lá em casa parado esperando Deus me arrebatar para vir aqui, porque seria falta de fé no carro. Exato. Né? Eu acho que não é por aí. Agora, a segunda vinda de Jesus que você citou, Rodrigo, o que seria exatamente assim? Você acredita que nós teremos... como seria esse retorno? Uhum. A Bíblia Sagrada fala mais de 2.000 vezes da volta de Cristo. Os próprios judeus tinham um dilema, que está no Talmud, para saber assim, como virá o Messias? Ele virá montado humildemente num jumentinho, como diz o profeta Zacarias, ou virá nas nuvens, com poder e grande glória, como diz o profeta Daniel? E Jesus mostrou que, na verdade, não é uma situação de uma coisa ou outra, isso é um falso dilema. Ele vai vir de um jeito ou de outro, ele vem dos dois. Na primeira vinda, Jesus veio de maneira humilde, como o filho do carpinteiro, o próprio carpinteiro, ele, né? Sendo crucificado, sendo humilhado, entrando em Jerusalém montado num jumentinho para cumprir a profecia de Isaías e de Zacarias, mas ele voltará uma segunda vez para cumprir as profecias de Daniel em glória e majestade. Então essa segunda vinda de Cristo é o mais caro desejo da igreja cristã desde os seus primórdios. Se você pegar o apóstolo João, que escreveu os últimos livros do Novo Testamento, o Apocalipse e o Evangelho de João, ele termina o Apocalipse com uma nota: Amém, ora vem, Senhor Jesus. Os cristãos primitivos, eles usavam uma expressão aramaica para se cumprimentar, que era Maranatá, Maranatá, o Senhor logo vem. Então isso fez parte dos primórdios da igreja cristã. Se você passar ali do período da morte de João, o último dos apóstolos, e entrar no período patrístico, pegando Papias, Atenágoras, Santo Irineu de Lyon, Justino Marte, e todos que eu podia falar, até Tertuliano, até entrar na era constantiniana ali, depois Agostinho de Hipona, você vai ver que a volta de Jesus era o ardente desejo da igreja. Por isso que o credo cristão primitivo, aquele famoso recitado nas igrejas católicas, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, etc. E no final ele termina: aquele que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na ressurreição da carne. Então veja bem, a ressurreição da carne faz parte desse movimento posterior à volta de Jesus. Na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ou seja, você tem a volta de Jesus, a ressurreição e a vida eterna. Nessa ordem. Chama a minha atenção também que as catacumbas de Roma, não sei se vocês já foram para a Itália alguma vez, lá tem as catacumbas de Roma, que eram dos cristãos primitivos, que eles sepultavam seus entes queridos em túneis construídos embaixo de Roma. E nas lápides você tinha muito ali firme a esperança da volta de Jesus. Porém, no período constantiniano ali, quando começa a igreja bizantina, no IV século, Santo Agostinho de Hipona, com uma percepção social muito grande, ele escreveu o livro A Cidade de Deus. Porque Santo Agostinho percebeu que, como a igreja agora estava ganhando muito poder, ela deixou de ser perseguida, a igreja dos mártires sofreu férias, ninguém era mais martirizado, porque Constantino, o imperador, se tornou cristão, agora a igreja tinha suas catedrais, as suas igrejas, suas basílicas, os seus santuários e tudo mais. A igreja agora, então, tirou férias do martírio, ela trocou as catacumbas pelos palácios. E nesse aspecto, a volta de Jesus, a tão aguardada volta de Jesus, tornou-se uma coisa assim, já não tão esperada, tão almejada, tão ansiada. Parece até que o reino já era aqui. A ponto de Agostinho ilustrar o pensamento de alguns que o reino milenar de Cristo já estava acontecendo com o reino da igreja. Onde Agostinho, então, escreve o livro Civitate Dei, ou a Cidade de Deus, onde ele fala: o amor fundou duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. E essa cidade de Deus, essa situação de o reino já está aqui, porque agora o mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, a igreja não deixou de acreditar na volta de Jesus, mas tornou esse ensinamento algo secundário.
E aí, adentrando toda a Idade Média, a volta de Jesus vai ficando cada vez menos falada, Mais longe, mais né? longe. Aí o juízo final, lá na frente. Havia até um paradoxo, assim. A pessoa, quando morre, já vai direto pro céu. Se ela vai direto pro céu, o que eu faço com aquele ensino empoeirado lá da segunda vinda de Cristo, com a ressurreição dos mortos? Se a ressurreição acontece logo que eu morro, já vou pro céu, pra quê? Imagina, se você morreu, foi pro céu, pra que a segunda vinda de Cristo? Sim. Né? Aí, quando veio o período da Reforma Protestante, alguns reformadores, como Zwinglio, Lutero, Calvino, eles começam, então, a reavivar essa ideia da volta de Jesus, a expectativa da volta de Jesus. A bem da verdade, um pouco antes deles, vocês têm alguns movimentos apocalípticos já, como os cátaros albigenses. Dentro da igreja, você tem Manuel Lacunza, que era um sacerdote católico, que começa a falar da segunda vinda de Cristo. Você tem outros, cujo agora Johann Bengel, na Alemanha, e começam agora a ressuscitar isso. Aí vem os movimentos reavivalistas de John Wesley, uma igreja metodista, e no século XIX começam muitos desses movimentos nos Estados Unidos. Muitos agora, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e muita gente apregoando a volta de Jesus. Houve até um movimento liderado por um homem chamado William Miller, ou Guilherme Miller em português, ele era batista, e ele começou a pregar a volta de Jesus, juntamente com outros, e ele até marcou uma data para a volta de Jesus. Na verdade, mais de uma data. Ele marcou 1843, depois 1844. E mais de 1 milhão de pessoas de várias religiões, Conexão Cristã, luteranos, metodistas, católicos inclusive, se juntaram a Guilherme Miller na esperança da segunda vinda de Cristo. Um desses grupos, esses grupos tinham 2 apelidos, grosso modo. O primeiro apelido, Milleritas, porque seguiam os ensinos de Guilherme Miller. O segundo apelido, Adventistas, porque a palavra adventus, em grego, em latim, significa a vinda do Senhor. Adventus, aquele que está por vir. Não confunda com o advento, que é uma festa católica do Natal. Que fala da vinda de Cristo. Advento tem, então, no calendário eclesiástico, tem advento. Ali o Adventist, que eles usavam em inglês, para falar, esses são aqueles que estão esperando a volta de Jesus. Teve a data de 1844, Jesus não veio, foi uma decepção muito grande. E aí esse grupo se desfez, cada um voltaram para suas igrejas, outros continuaram marcando novas datas. E um desses grupos começou a tentar entender o que está acontecendo. Vamos reunir, já a gente está aqui, Miller estava errado, mas será que estava tudo errado? E esse grupo que começa a estudar vai formar o núcleo daquela igreja que hoje eu faço parte, chamada Adventista do Sétimo Dia. Tá certo? E em síntese, agora que eu fiz toda essa historiografia, a doutrina da segunda vinda de Cristo não é exclusiva dos adventistas. Eu já falei que o catolicismo tem no seu credo, os batistas creem na segunda vinda de Cristo, os metodistas, Testemunho de Jeová, todos. Agora, como Jesus voltará é que muda. Por exemplo, até a época da Bíblia de Scofield, a crença majoritária dos cristãos era que Jesus virá em glória e majestade no céu com seus anjos. Será um evento que será visto em todo o mundo de uma só vez. Será um movimento em que aqueles que estão preparados vão receber a vida eterna, os que não tiverem vão receber a condenação, e Jesus virá com os anjos, e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Isso era normal. Só que a partir de Darby, um pregador evangélico, e depois a popularização da Bíblia de Scofield, houve uma mudança no entendimento da volta de Jesus para um grupo, que começou com Darby. Essa mudança é o seguinte: não, na verdade, a volta de Jesus não será um evento visível e glorioso. Será um evento secreto. Rapture, como diz em inglês, o arrebatamento. A igreja vai ser arrebatada e ela vai encontrar com Cristo nas nuvens para ela não passar aqui durante o período do anticristo. Aí criou-se toda uma ideia do anticristo, do arrebatamento da igreja, e essa ideia se popularizou, especialmente nas igrejas evangélicas. Aí vem o Tim LaHaye, que populariza ainda mais isso com o livro Deixados para Trás, que virou até filme, estrelado por Nicolas Cage. E hoje uma boa parte dos evangélicos acreditam no arrebatamento da igreja, arrebatamento secreto. Aí até eu lembro que a igreja, embora ela seja neopentecostal, ela não é bem evangélica, a Igreja Universal do Reino de Deus, durante um tempo ela colocava uns adesivos no carro assim: cuidado, em caso de arrebatamento, esse automóvel poderá perder o seu controle, né? Porque você está dirigindo ali, Deus te arrebata, o carro vai bater. Só que, em que pese esse ensino, há muitas outras igrejas que ainda têm um entendimento mais antigo e tradicional. Jesus virá nas nuvens com poder e grande glória, e não o arrebatamento secreto da igreja. Há muitas igrejas batistas que pensam assim, alguns ramos, né, porque há várias batistas, a igreja luterana, assim, e outras que eu poderia citar, wesleyana, metodista,
Eu particularmente creio assim, porque Jesus fala que a volta dele, em nenhum momento a Bíblia chama a volta de Jesus de um arrebatamento secreto. Aí fala assim, tá, mas a Bíblia fala, e no abrir e fechar de olhos seremos arrebatados para o encontro com Cristo nas nuvens. Sim, fala arrebatados, mas não fala que é de maneira secreta. Que a própria passagem que fala isso, fala que então o Senhor aparecerá, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, verso 10. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Mateus capítulo 24, você tem também Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13. Jesus fala, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Todos os povos se lamentarão. E outras passagens mais que eu podia citar. Então, em nenhum canto da Bíblia dá a entender que Jesus voltará de maneira secreta. Mas a Bíblia fala que ele voltará como um ladrão. Ali, quando fala que ele voltará como um ladrão, significa que será num momento inesperado e não de maneira escondida. Mas eu também tenho que admitir que tem muita gente sincera a Deus que entende que é um arrebatamento secreto. Eu estou apresentando aqui que eu não vejo isso na Bíblia, mas respeito os que têm essa visão. Agora, de um modo ou de outro, eu acho que a conclusão dessa resposta é a seguinte: que nós, como cristãos, queiramos realmente que ele venha. Claro, com certeza. Sabe? Queiramos de verdade mesmo e nos preparemos para esse dia. Aí que eu tenho uma outra preocupação, que aí a minha muito respeitosa preocupação com a teologia da prosperidade. É aquela questão do compasso. Se eu enfatizo demais a riqueza nesse mundo, porque tem a romantização da pobreza, que nós já criticamos aqui, mas tem a romantização da riqueza também. As pessoas pensam que a riqueza é o Instagram. Você entendeu? O Instagram é o perfume daqui, aquilo ali, a viagem, tudo e tal. Cuidado com a romantização disso também. Então, acho que os dois extremos são perigosos. Aliás, o extremismo é um lado da verdade que ficou pobre, ficou louco. Você entendeu? Cuidado com isso e cuidado para não tornar o paraíso já aqui. A ponto que você tá tão feliz com o que você tem, com o que você conquistou e todo dia tá conquistando, sabe? Deus, eu tenho tantas bênçãos. Essa música pode ser cantada de uma maneira ortodoxa ou de uma maneira herética. Ela pode ser cantada de uma maneira ortodoxa, quando eu cantar assim, Deus, eu tenho tantas bênçãos, quando eu tô louvando a Deus pelas bênçãos que tenho, testemunhando para os outros do Deus que eu tenho e abençoando os outros com a minha bênção. Aí ela tá cantada certo. Agora, quando Deus, eu tenho tantas bênçãos, eu sou o filhinho queridinho de Deus, que eu tenho, você não tem. Aí parece o Kiko do Chaves. Sim. Eu tenho uma bola, você não tem. Exato. Sabe? Porque minha família é estruturada, você é divorciada, viu? Eu sou de Deus, você não horrível, é. Horrível. Eu tenho fé, você não tem. Viu? Eu fui pra Las Vegas, você não foi. Eu fui pra Disney com os meus filhos, você não foi, porque você não tem a fé que eu tenho. E aí, a heresia maior dessa música vai ser quando, além de ser cantada com esse espírito, ela fala assim, Deus, eu tenho tantas bênçãos, cabanão, mundão. O paraíso já tá aqui, pra que volta de Jesus? Sabe? Eu amo e é um tripé. Você tem que crer, amar e apressar a segunda vinda de Cristo. Crer, amar e apressar. Ansiar.